Ok, a primeira coisa que nós vamos fazer nessa aula é escrever um script, uma função do MATLAB para implementar a busca, a busca por ajustamento quadrático. Né? Nós vamos chamar de BQuad, busca quadrática. Mas antes de fazermos isso, eu sou um programador antigo, eu gosto de fazer um fluxograma. Tá? Programadores assim mais jovens, né? mais proativos, né? tendem a sentar e codificar de cara. Eu não faço isso de jeito nenhum, porque eu sou um programador antigo. Eu sei que se você não tiver cuidado, você vai passar muito mais tempo tirando erro do que codificando, né? Programa mesmo. Né? Então, vamos fazer um fluxograma. Então, a primeira coisa, você vai informar lambda 1, lambda 2, lambda 3, que é a CTP inicial. Quem vai fazer isso? Os senhores. Já já vão ver, isso é o seu primeira lista de exercícios. Informar a tolerância. O que é a tolerância? É o maior intervalo de incerteza permissível para você na saída da busca linear. Então, eu faço φ1 igual a φ de lambda 1, faço φ2, φ de lambda 2, faço φ3, φ de lambda 3. Né? Aí pergunto, φ2 é maior do que φ1? φ2 é maior do que φ3? Se a resposta de qualquer uma dessas coisas for sim, você dá um erro porque essa não é a CTP inicial válida. Né? Uma CTP válida, φ2 tem que ser menor do que φ1 e do que φ3. Isso posto, você pede para calcular a lambda barra. Estão lembrados, né? Você ajusta uma parábola e calcula quem é o mínimo dessa parábola. A parábola não é a função real, essa parábola é um modelo substituto. Então você calcula aqui os coeficientes da parábola e acha aqui o ponto de mínimo. Né? Diz que φ barra é igual a φ de lambda barra e você chega aqui. φ3 menos φ1 já é menor do que a tolerância, isso aqui é a rotina de φ. Se o seu intervalo de incerteza já é menor do que a tolerância, caia fora e o estimador da solução é lambda barra. Lembre-se disso, né? Aquele mínimo que a gente achou aqui, tá? E nós vamos ver que isso funciona muito bem, porque se a sua tolerância for suficientemente pequena, uma aproximação quadrática é muito próxima da função na solução. A gente já viu isso. É um ponto muito usado em otimização. Né? Aí vem a pergunta, lambda barra é igual a lambda 2? Esse que você calculou é lambda 2? Se for, você não pode admitir isso, porque você precisa de 2 pontos no interior do intervalo de incerteza. É isso aqui, aquele caso 3, né? Onde lambda barra é igual a lambda 2, você tem que fazer um novo ponto, que é uma perturbação de lambda 2 à direita ou à esquerda. Então, vem aqui, lambda 3 é maior, lambda 3 menos lambda 2 é maior do que lambda 2 menos lambda 1? Sim, então o intervalo da direita é maior, eu perturbo a direita. Se não, eu perturbo a esquerda e vou calcular o nosso novo φ bar. Bom, aqui eu já entro no processamento do caso 1 e 2. Então, lambda barra é maior do que lambda 2, esse é o caso 1. Então, lambda barra ficou à direita do lambda 2. Então, eu venho para cá, lambda barra é maior que lambda 2, eu pergunto, φ barra é menor do que φ2? Então, esse caso aqui, se a resposta é não, φ barra é maior do que φ2, é esse caso aqui. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é colocar no lugar do lambda 3, eu botar lambda barra, no lugar do φ3, eu botar φ barra e voltar para trabalhar. Nesse caso aqui, se φ barra é menor do que φ2, aí aqui é um pouco mais complicado. Lambda 2 vem para o lugar do lambda 1 e φ2 vem no lugar do φ1. E para o lugar de lambda 2 vai lambda barra e para o lugar de φ2 vai φ barra e eu volto para trabalhar. Aqui já é o caso 2, né, onde lambda barra é menor do que lambda 2. Então eu pergunto se φ barra é menor do que φ2. Se φ barra for maior ou igual a φ2, né, que é esse primeiro subcaso aqui, então a única coisa que eu tenho que fazer é colocar a lambda barra no lugar de lambda 1. Então eu jogo lambda barra no lugar de lambda 1 e boto φ barra no lugar de φ1. Caso contrário, aí eu vou ter que jogar em φ3, em lambda 3, quem é lambda 2. Então em lambda 3 eu jogo lambda 2, em φ3 eu boto φ2. E no lugar do lambda 2 eu vou colocar a lambda barra e no lugar de φ2 eu vou botar φ barra e volto para trabalhar. Então, essa é o fluxograma completo, né, da rotina da busca
por ajustamento quadrado, que é o nosso B quadro. Então, veremos agora o código MATLAB, que a gente vai chamar XS, X-star, né? Que isso aqui é o X estrela, né? A solução. B quadro é o nome da rotina, LAME, TOL e FAN é o seguinte, XS é o estimador da solução, lambda é o CTP inicial. Vocês vão escrever uma rotinazinha para dar esse cara. Doravante você vai chamar a minha subrotina, você não vai reescrever minha subrotina, você vai chamá-la, tá? Você vai ter que fazer, nessa primeira lista de exercícios, achar esses três caras, tá? Que é a CTP inicial. TOL é o tamanho máximo do intervalo final de incerteza. FAN, aqui é o handle, então endereço indireto da função a minimizar. Eu poderia entrar já com a função aqui dentro da minha rotina? Sim. Toda vez que eu mudasse a função, eu tinha que mudar a rotina. Então eu estou passando o endereçamento indireto da função que você quer minimizar. Nós vamos ver isso em detalhe no final, então não vamos conversar agora. Tá? Nós temos também essa rotina que vamos ter que desenvolver, que é a rotina lambda, né, que você entra x1, x2, x3, f1, f2, f3, ele calcula quem é o lambda bar, tá? Ajusta a parábola e calcula quem é o mínimo, que é o lambda bar. Muito bem, o nosso exemplo é minimizar a função cosseno quadrado de lambda, que é essa função aqui, tá? Então, tá entre 0 e π, eu botei aqui 0 e 3, né? 3,14, 16, botei 0 e 3. E a solução exata é em π sobre 2. Essa solução é 1,5708. Eu sacudi aqui o lambda 2 de 1. Tá? Então, algum ponto aqui que é suficiente para o CTP inicial. E a tolerância é 0,01. Tá? Então, vamos começar com a nossa função do MATLAB, xs igual a b quad, né, de lam, tol e fan. Então, esse aqui é o nome da nossa subrotina e a saída aqui é o x star. Né? Então, eu começo fazendo essa parte aqui. Então, x1 é lambda 1, x2 é lambda 2, x3 é lambda 3, f1 é f de 1, f2 é f de 2, f3 é f de 3. Né? Então, a pergunta que eu faço aqui é isso aqui que está aqui. Né? F2 é maior do que F1 ou F2 é maior do que F3 se for error. Tá? Quando você aplica error, o MathCAD faz um barulhinho chato de erro e para o programa e dá essa mensagem, erro no CTP inicial. Significa que a sua CTP inicial não é legítima. Se for, a gente manda imprimir, quem é x1, x2, x3, f1, f2, f3. Entra para calcular o lambda barra, né, que é a função lambda barra, que é isso aqui, né, e faço φ barra igual a nossa função fan, né, que eu passei, né, eu passei o endereçamento indireto dessa função, né, então passa a função em x barra. Muito bem, aqui eu digo, aqui é a função de fins. Será que lambda 3 menos lambda 1 já não é menor do que a tolerância? Se for, caia fora. É o que estou dizendo aqui. While, o valor absoluto, x3 menos x1. Enquanto, né? While for maior do que tol, se não for, para. Ele não executa mais nada abaixo disso e cai fora. Tá? É o que isso aqui está dizendo. Ele cai fora, na rotina de fim a gente vai ver o resto do código. Se não, aí eu vou perguntar se lambda barra é igual a lambda 2. Então, x barra menos φ2 menor do que epsilon. Então, não tem sentido nenhum em programação você comparar se dois números reais são iguais. Isso é um erro, certo? Um erro por quê? Porque os números reais no computador não é densamente guardado. O computador não consegue guardar de forma densa os reais. Ele consegue guardar os reais discretamente. Tá? Ele não é denso na representação dos reais. Então, epsilon da máquina, você deve sempre calcular isso, mas no MATLAB já é calculado para você, o epsilon da máquina é o menor número que somado com 1 dá 1 de novo. Então, no fundo, é o menor número que ele pode representar no computador. Tá? No caso do MATLAB, se você mandar imprimir isso, dá 2,22 vezes 10 a menos 16. Qualquer coisa menor do que essa somada com 1 vai lhe dar 1 de novo. Né? Então não tem sentido nenhum comparar se dois números são iguais. Tem sentido comparar se o valor absoluto da diferença é menor que o epsilon da máquina. Se for, eu entrei aqui. Né? Então eu pergunto se x3 menos x2, o lambda 2 menos lambda 3 menos lambda 2 é maior do que lambda 2 menos lambda 1. Sim, eu vou perturbar a direita. Se não, eu vou perturbar a esquerda.
calculo o meu novo f barra e volto aqui, vou voltar aqui para continuar o processamento, né? Agora eu já tenho os dois pontos, né? Que é o lambda barra e o lambda 2. Muito bem, então eu entro aqui no processamento do caso 1 e caso 2. No caso 1, ele pergunta se lambda barra é maior que lambda 2. Se for, eu estou no caso 1, esse caso aqui, né? Aí eu pergunto se φ barra é menor do que φ2. Se a resposta é sim, que é essa que está aqui, então no lugar de lambda 1 eu vou botar lambda 2, no lugar de φ1 eu vou botar φ2, no lugar de lambda 2 eu vou botar lambda barra, e no lugar de φ2 eu vou botar φ barra. Caso contrário, no lugar de lambda 3 eu vou botar lambda barra, e no lugar de φ3 eu vou botar φ barra. Se esse não for o caso 1, vai para o caso 2. Então, o caso que lambda é menor do que lambda 2. Então, eu pergunto, φ barra é menor do que φ2? Se você está aqui, φ barra é menor do que φ2. Então, eu vou jogar em lambda 3, em x3, em lambda 3, lambda 2. Em φ3, eu vou jogar φ2. Em lambda 2, eu vou jogar lambda barra. E em φ2, eu vou botar φ barra. Se não, eu estou nesse caso aqui, φ barra é maior ou igual a φ2, né? Então, eu vou jogar no lugar de lambda 1, vou jogar lambda barra, e no lugar de φ1, eu vou botar φ barra e volto para trabalhar, né? Calculo o x barra igual a lambda e calculo f barra e volto para trabalhar aqui. No fim, eu venho para cá. Veja que a saída é exatamente o lambda barra. O que é o lambda barra? É o mínimo daquela função substituta, né, que é a parábola. Veja, se o intervalo for muito pequeno, nós já vimos que em otimização, na solução do problema, você sempre pode fazer uma aproximação quadrática, né? Então, a função lambda barra é aquela que calcula, né, que o A2 e o A1 e o lambda barra, né, minimizando a função a parábola, né, ajustada. E eu inventei a função C2, que é o cosseno quadrado. Essa é a função que a gente quer minimizar. Chama-se C2 a nossa função, lembre-se disso, né? Essa é a função a minimizar, que nada mais é do que cosseno de x ao quadrado. Então, venho aqui e coloco a minha CTP inicial. Então, tudo que vocês vão escrever é escrever alguma coisa para fazer isso, né? Vocês vão escrever uma rotina para chegar quem é esse LAN. Vai entrar na minha subrotina. Você não vai reescrever não, o B-quadro. Você vai usar o B-quadro. Tolerância 0,01 e mandei rodar. Veja, B-quadro, lambda, tol e @C2. @C2 é o endereçamento indireto. Nós vamos ver isso em detalhes já já. É o endereço indireto da função C2. Então, é assim que eu passo uma função para dentro de outra função. É função de função, tá? Então, não tem sentido eu escrever um programa para cada função, né? Eu passo aqui endereçamento indireto da função que ele vai minimizar. Então, isso é uma função de função, tá? Então, ele roda aqui algumas iterações e a resposta é 1,5708, que é a resposta exata, velho. Isso é π sobre 2 até a quarta casa decimal, né? Então, essa tolerância foi pequena demais, né, na realidade. Mas é aqui a solução exata. Essa rotina é uma maravilha, né? Então, vamos falar dessa coisa de handle, né? Essa arroba, né? Então, you can use function handle as input arguments to other functions, which are called functions. Então, você pode usar esse endereçamento indireto, essa alça, né? Handle em inglês é uma alça, mas vamos chamar de endereçamento indireto, para entrar funções com argumento de entrada de outras funções. Isso é chamado de função de função. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você quer integrar. A integral é uma função do MATLAB que faz a integração definida de uma função entre A e B. Que função? Aí você tem que, se eu quero integrar a função logaritmo, logaritmo também é uma função do MATLAB, tá? Se você entrar log, vai dar erro, né? Porque log aí seria um string, vai dar um erro, vai ser como se fosse a variável log. @log é o endereçamento indireto da rotina log. Tá? Então, what is a function handle? O que é uma alça? O que é um endereçamento indireto? Uma alça de função. A function handle is a MATLAB data type
that stores an association to a function. Então, um endereçamento indireto, uma alça de função no MATLAB, é um tipo de dado que guarda uma associação a uma função. Indirectly calling a function enables you to invoke the function regardless of where you call it from. Então, o chamamento indireto de uma função permite você chamar a função em qualquer lugar que você tiver. Né? Então, quais são as aplicações? Pass a function to another function. Passar uma função para outra função, que foi o que nós fizemos. Isso é extremamente importante aonde? Em funções de integração and optimization function. Você já está vendo aqui. Nós vamos usar, então isso é extremamente importante, porque nós vamos usar o Optimization Toolbox do MATLAB. Então nós vamos passar nossas funções a minimizar para a função do MATLAB. É uma função de função. Então nós vamos usar claramente esses handles, né? Esses endereçamentos indiretos. E a outra coisa que nós vamos usar é construir funções anônimas, alças ou endereçamento indireto, para funções anônimas. São funções que você escreve na própria linha de codificação do MATLAB, sem criar uma função no MATLAB. Isso nós vamos usar também. Tá? Isso é uma ajuda enorme. Tá? Isso não é complicado, isso não é um problema, isso é uma solução. Bom, aqui está uma coisa do seu inteiro interesse, que é você que vai fazer a sua primeira lista de exercícios. Então, como gerar a CTP inicial? Então, o algoritmo B-quad precisa da CTP inicial e é claro que você tem que ter X estrela vai estar contido aqui no intervalo de incerteza e é claro, Φ2 tem que ser menor do que Φ1 e Φ2 tem que ser menor do que Φ3. Você tem que passar esses três números com essa condição. Então, uma possível estratégia, existem milhares de outras, essa é a que eu inventei. Então, no nosso caso, lambda1 é 0. Tá? E φ de lambda1 é Φ1. Tá? Então, vamos gerar. A gente não tem nenhuma outra informação. Certo? A gente vai ter que calcular, como a gente chama, braquetear a solução, cercar a solução, sem nenhuma outra informação. Então, estamos tentando que gerar informação. Para isso, eu gero um ponto de teste. Aqui está faltando um. É lambda1 mais delta lambda. Então, meu ponto de teste é lambda1 mais delta lambda. Né? E vamos fazer Φtil, lambda-til é lambda1 mais delta lambda. Φtil é φ desse meu ponto de teste, φ de lambda-til. Né? O valor, quem é esse valor que a gente vai usar delta lambda? Quem é esse valor? Bom, ou é informado pelo usuário, raramente o usuário informa isso. Ou é a informação da interação anterior. Essa é boa, mas essa é no âmago, dentro de um algoritmo já de otimização multidimensional, que não é o nosso caso. A ideia melhor é adotar um delta lambda que cause uma variação alfa vezes φ1. Lembre-se que φ1 é o valor de lambda de φ em lambda1. Então, quanto eu devo aumentar a lambda para criar uma perturbação de 10% na função? Então, esse delta lambda é alfa, esse alfa normalmente é 0,1, 10% de φ1 dividido por φ1', né? Que é a derivada de φ em lambda1. Então, φ1' só pode ter um jeito de ser calculado, que é por diferenças finitas. Tá? Então, seja lambda-til, lambda1, de novo, eu me esqueci do 1 aqui, lambda1 mais delta lambda. E φtil é φ de lambda-til. Então, esse aqui é meu ponto de teste. Então, calculado esse animal, vem primeiro o caso 1. Lambda-til é maior do que lambda1? Tá? Se ele é maior do que lambda1, a CTP está à esquerda de lambda-til. Então, o que é que eu faço? Eu faço lambda3 igual a lambda-til, esse meu lambda3, e vou encontrar o meu lambda2 no centro, recursivamente no centro do intervalo lambda1, lambda3. Então, faço lambda1, lambda3 e calculo quem é o meu φ2. Se φ2 já é menor, né, do que φ1, ótimo. Então, isso aqui eu estou com a minha CTP, tchau e benção. Mas o que é que acontece se esse cara que eu calculei é maior do que φ1? Ah, velho, se ele é maior do que φ1, ele não é o ponto central. Então, esse ponto vira o lambda3 e eu tomo de novo o lambda2 no centro do intervalo lambda1, lambda3 e fico aqui iterando. É bom que isso não ocorra, né? Caso 2. O caso 2, φtil já é menor do que φ1. Então, esse aqui é o meu ponto de teste. Então, deu menor do que φ1. Então, esse eu faço ele igual a φ2. E vou encontrar φ3 o quê? Dobrando esse intervalo recursivamente. Então, aqui eu dobrei o intervalo
e deu maior. Tchau e benção, tá? Então, Φ3 deu maior do que Φ2, então, tchau e benção. Isso aqui é o fim, terminou. Né? Mas o que é que acontece se esse cara for ainda menor do que F2? Ele não pode ser o lado direito da minha CTP. Então, esse cara se transforma, vira lambda 2, e a gente vai encontrar lambda 3 dobrando de novo agora esse intervalo todo, né? O intervalo lambda 1, lambda 2. Então, aqui está mais ou menos o nosso fluxograma. Φ1 é 0, lambda til é lambda 1, aqui está certo, lambda 1 é delta lambda, Φ1 é φ de lambda 1 e Φtil é φ de lambda til. Então, o que é que acontece se Φtil for maior do que Φ1? Então, esse cara é o lambda 3. Acho o centro do intervalo e pergunto, esse cara é menor do que Φ1? Sim, acabou. Esse cara virou lambda 2, fim. Se não, ele vira Φ3, você fica aqui, iterando aqui. Caso o Φtil seja menor do que Φ1, então esse cara vai ser o lambda 2. E o lambda 3 eu faço dobro o intervalo, né? De lambda 1, lambda 2. Φtil é maior do que Φ2? Sim, pronto, esse cara é o lambda 3. Não, ele vira lambda 2 de novo e eu fico dobrando o intervalo. Então essa aqui é a rotina que vocês vão codificar, é pouquíssima coisa, precisa ter um pouco de cuidado, é claro. É pouquíssima coisa, mas a rotina que vocês vão codificar, tá? Então, a nossa primeira lista de exercícios é a seguinte, você tem uma semana para fazer, né? Escreva a função do MATLAB para obter a configuração de 3 pontos inicial, CTP inicial, para a utilização no algoritmo de busca linear por ajustamento quadrado. Então, vamos utilizar sempre lambda 1, 0, porque isso é o problema de busca linear, né? Line search, você começa, é claro, do iterando corrente, né? Com o ponto inicial e delta lambda 0,1, né, a variação 0,1 em φ, né? Φ de lambda 1. Então, é 0,1 de φ de lambda 1 dividido por φ' de lambda 1. Então, calcular a filinha com a diferença à direita usando como passo 0,01. Então, diferenças finitas à direita. Então, é assim que você vai encontrar essa derivada. E aplicar a sua função juntamente com a função bquad, então já é fornecida. Você não vai reescrever essa função. É uma função já fornecida para achar o mínimo dessa função doida que eu inventei aqui. Que é φ de lambda igual a 2 menos a cochete. Seno de π lambda sobre 5 mais 0,3 de seno de 2π lambda sobre 5. Então, os senhores vão desenvolver uma função do MATLAB chamada CTP inicial, vai escrever um programinha que chama bom, vai ter que, obviamente, escrever uma rotina para essa função a minimizar aqui, que pode estar a função BH, e você vai chamar a minha função bquad. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever essa função, vai rodar, vai gerar um diary no MATLAB e manda imprimir esse diary em PDF. O que o diary faz é tudo que está na tela, ele joga para um arquivo, tá? Então, você pode mandar imprimir esse arquivo usando uma impressora virtual de PDF, né, para gerar um arquivo PDF. Esse arquivo PDF teria o quê? Teria a sua função, que é a função, você dá um type na função, né, então ele lista a sua função, dá um type no seu CTP inicial, o nome da sua função CTP inicial. Depois você pega, roda o bquad, tá com toda a saída, aí bota diary de novo, que ele fecha, né? Ele guarda, diary é o nome do arquivo, tá? Diary RY, esse é o comando do MATLAB que vai guardar tudo que você rodou, até o outro diary que você colocou dentro do arquivo TXT. Depois você entra em qualquer programa, manda imprimir para um PDF e manda para mim. Ou pode mandar o TXT, não faço. É melhor o PDF que eu posso comentar, tá? Mas
prefiro que você mande um PDF, né? Mande imprimir na impressora virtual PDF. Então é isso aí.